Então, minha galerinha aí do oitavo ano, tarde, bom dia aí para vocês, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo aí do horário que você vai ver o vídeo, ok? Então vamos lá. Pessoal, o que a gente vai ver agora, continuando aí nosso assunto, é a questão do valor numérico. Pessoal, esse assunto de valor numérico, ele tem uma importância muito grande, pessoal. Em todo lugar que você vá, tem esse assunto de valor numérico. Se você vai lá em um comércio, tem um valor numérico. Se você vai na área da medicina, tem esse assunto de valor numérico. Eu vou já dar um exemplo aqui de valor numérico em relação à área da medicina. Precisa dessa questão do valor numérico. Então esse assunto ele é muito importante. Também, por exemplo, na disciplina de física, pessoal, na disciplina de química, esse assunto também é muito importante, valor numérico. E também aqui no nosso assunto de matemática, ok? Então vamos lá. Eu vou dar aqui alguns exemplos, primeiramente, e depois eu vou pegar realmente um exemplo do dia a dia, ok? Para ver se vocês entendem melhor. Então, pessoal, valor numérico é o seguinte: você vai ter uma expressão algébrica, por exemplo, eu tenho essa expressão algébrica. Pessoal, quando é que uma expressão é algébrica? É quando tem letras e números. Expressões numéricas é quando só tem números. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, se ele pedir para você calcular o valor numérico, é você transformar uma expressão algébrica em uma expressão numérica. Isto é, você vai ter que procurar uma maneira de tirar as letras e colocar os números que a questão está pedindo. Cada questão ele dá um valor para x, ele dá um valor para y, para z e assim por diante, ok? De acordo com que a letra que ele coloca. Então vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal. Então vamos lá. Nesse caso, pessoal, repetindo, nessa expressão algébrica a gente tem 2x mais y menos 6. Lembrando que quando a gente tem um número e uma letra pertinho do outro, como o caso aqui o 2 e o x, no caso aqui ele está representando uma multiplicação. Então, na verdade, aqui é 2 vezes x, ok? Sempre lembrar disso. Ah, professor, por que você não colocou? Porque você pode se deparar com isso. Você pode se deparar com isso depois e você pode não saber o porquê, porque eu sempre coloco. Então vamos lá. Então, na verdade, aqui é 2 vezes x mais y menos 6. Ok? Aí tem uma expressão algébrica. Eu não posso somar 2x com y, porque são letras diferentes. E o 6 piorou. Então, o que eu vou ter que fazer? A questão disse para a gente fazer algumas substituições. No lugar do x, a gente coloca um 6. No lugar do y, a gente coloca o menos 2. Então, pessoal, a gente vai fazer essas substituições. Então, vamos lá. Vai ficar o que? 2 vezes. No lugar do x, você coloca um 6. Mais, toda vez, pessoal, que ele mandar a gente substituir uma letra por um número negativo, sempre coloca esse número negativo dentro do parênteses. Aí, menos 6. Então, pessoal, a única coisa que eu fiz foi pegar o x, no lugar do x botar um 6, no lugar do y botar menos 2. Professor, mas por que 6? Por que menos 2? Porque foi a questão que diz. Ele poderia em outra questão dizer que o x é 10, em outra questão dizer que o x é 15, que o y é 6, que o y é menos 5, vai depender da questão. A questão diz para colocar 6, eu coloquei 6. No lugar do y botar menos 2, eu botei menos 2. Então, eu só segui o que a questão me deu. Agora, pessoal, eu transformei, como eu falei, o primeiro passo é transformar uma expressão algébrica em uma expressão numérica, ok? Aí, pessoal, às vezes o aluno ele erra esse assunto porque ele às vezes esquece aquela ordem das expressões algébricas, pessoal. Como nas expressões nas expressões numéricas. Nas expressões numéricas a gente sempre calcula primeiro o que está dentro do parênteses. Ok? Então eu vou calcular primeiro aqui o parênteses. Vai ficar o que? 2 vezes 6. Aqui, pessoal, tem um sinal de mais e um sinal de menos. Sinais diferentes na multiplicação, e para eliminar parênteses vai dar menos. Aí menos 6.
Agora, pessoal, a gente tem uma multiplicação e duas subtrações. Então, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Não é porque a multiplicação está vindo primeiro, não, pessoal. É porque primeiro tem que ser resolvido a multiplicação. 2 vezes 6, pessoal, vai dar 12. Menos 2, menos 6. 12 menos 2 vai dar 10, menos 6. Então, o valor numérico dessa expressão é 4. É o resultado. É o valor chamado de valor numérico. Então, o valor numérico para x igual a 6 e para y igual a menos 2, o resultado vai dar 4. Ok? Então, esse valor numérico vai variar muito de acordo com o número que ele mandar a gente substituir. Ok? Mais um exemplozinho aqui. Agora eu coloquei A, B e C. Eu tenho aqui uma expressão algébrica. Primeiro passo, transformar essa expressão algébrica em uma expressão numérica, colocando os dados que a questão está dando. No lugar do A, coloco um 6. No lugar do B, coloco um 3. E no lugar do C, coloca menos 1. Então, ó, esses valores, pessoal, a gente vai substituir. Ó. Então, vamos lá. Ó, vamos tomar cuidado, porque nem sempre a ordem que está aqui na questão é a ordem que está aqui na expressão. Então, ó, 5 vezes B, eu falei que sempre entre um número e uma letra, se não tem nenhum sinal, é vezes. Então, 5 vezes 3, mais, vai ficar 6 ao quadrado, certo? No lugar do A, eu vou ter um 6. Então, 6 ao quadrado, vezes, quem é C? Menos 1. Como é negativo, a gente sempre coloca dentro do parênteses, nunca esquecer isso aí. Então, tá aqui, só aumentar um pouquinho. Pronto, o primeiro passo, pessoal, sempre é esse, é transformar uma expressão algébrica em uma expressão numérica. Agora que eu transformei, pessoal, essa expressão algébrica em expressão numérica, agora, pessoal, vamos obedecer a ordem das expressões numéricas. Primeiro, você sempre calcula potenciação e radiciação. Radiciação é questão de raiz, ok? Segundo, você resolve o quê? Essa aqui é a ordem das operações, pessoal. Segundo, você resolve multiplicação e divisão. Terceiro passo, você resolve adição e subtração. Ok? Então, tomem cuidado em relação... Essa aqui é a ordem das operações. A ordem lá das expressões, né? Primeiro, sempre resolve parênteses. Segundo, a gente resolve o colchete. E terceiro, a gente resolve as chaves. Isso aqui é a ordem dos sinais lá das expressões. Ok? Então vamos lá. Obedecendo essa ordem aqui, sabendo substituir direitinho, não tem erro não. Então, ó, primeiro potenciação, pessoal. Ó, como aqui a gente tem uma potência, uma multiplicação, uma subtração e uma adição, primeiro eu resolvo a potenciação. Então, ó, fica 5 vezes 3 mais 6 ao quadrado, pessoal, é 6 vezes 6 que dá 36, vezes menos 1. Não tem mais potência, pessoal. A gente tem multiplicação e adição. Primeiro resolvo o quê? A multiplicação. Ó, tá aqui, então fica 15. Aí aqui, pessoal, tem um sinal de mais e um sinal de menos. Sinal diferente na multiplicação é menos. 36 vezes 1 vai dar 36. Aí 15 menos 36, pessoal, vai dar um número negativo, né? Então fica menos 21. Ok? Menos 21. Se você tem 15 reais, está devendo 36, você ainda vai continuar devendo 21. Então, o valor numérico dessa expressão aqui vai ser menos 21. Ok? Então, pessoal, sempre nessas questões de valor numérico, primeiro você transforma uma expressão algébrica, onde tem letras e números, transforma numa expressão numérica, onde tem apenas números, como o nome já diz, expressão numérica. Então, só vai ter número. Expressão algébrica, a questão vai lhe dar.
e você vai transformar essa expressão algébrica de acordo com os valores que a questão está te dando. Nesse caso aqui a questão me deu que o A é 6, o B é 3 e o C é menos 1. Então eu obedeci a questão, eu só substituí. Transformei numa expressão numérica e depois eu calculei aqui nessa ordem. Não esquecer dessa ordem, senão você vai errar. Então, pessoal, agora vamos pegar aqui um exemplo muito usado aí no dia a dia. Uma pessoa viajou de carro e percorreu uma distância de 300 km. Então, essa daí foi a distância que essa pessoa andou. A distância de, vou botar aqui, 300 km, certo? A distância. Ele saiu 7 horas da manhã, pessoal, e chegou meio-dia, então ele andou quantas horas? De 7 para 12, então, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a duração dessa viagem foi de 5 horas de relógio, 5 horas. Ele quer saber, pessoal, qual é a velocidade média que ele andou durante esse percurso. Pessoal, velocidade média, como o nome já diz, é só uma média. Vamos supor que durante uma viagem, uma pessoa ela anda com 100, 120, 80, 100, 120, só sempre nessa faixa. Então, a velocidade mais ou menos média que essa pessoa viajou foi de 100 km por hora. Ok? Então, vamos lá. Como ele quer saber, pessoal, a velocidade média, não se preocupe, pessoal, em decorar a fórmula. Por enquanto, as questões elas vão te dar as fórmulas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a fórmula da velocidade. Velocidade média. Para mim calcular a velocidade média, pessoal, sempre vai ser igual ao que? Você vai sempre pegar. Eu vou chamar, pessoal, a distância. Eu vou chamar aqui só de D, para mim não precisar colocar esse nome de distância. E a duração, eu vou chamar de T, de tempo, ok? Duração, tempo. Então, para mim saber a velocidade média que essa pessoa ela viajou, anda nessa distância, andando 300 km em 5 horas. Então, pessoal, vamos ver aqui, a fórmula da velocidade média, não se preocupe com fórmula, você vai sempre pegar o que? Você vai pegar a distância, que eu chamei de D, e vai dividir pelo tempo. Pronto. Então, pessoal, aqui a gente tem uma expressão algébrica. A gente tem o D, que é a distância, e tem o tempo, que é a duração. Então, esse D e esse T, pessoal, ele pode variar muito. Então, vamos pegar o exemplo aqui da questão. Qual foi a distância que ele andou? 300. Então, no lugar do D, você bota 300. Certo. Qual foi o tempo? Para ele andar esses 300 km, ele precisou de quanto tempo? De 5 horas de relógio. Então, coloco o 5 aqui. 300 dividido para 5, pessoal. 300 dividido por 5 vai dar 60. Então, ele andou mais ou menos 60 km por hora. Então, ele foi, podemos dizer que ele foi devagar. Aí, vamos supor que uma mesma pessoa, ela viajou para esse mesmo local, mas só que essa pessoa, ela não chegou meio-dia. Vamos supor que ela chegou 10 horas. Então, essa pessoa ela passou quanto tempo viajando? 3 horas, né? Se ele saiu no mesmo horário que ele e foi para o mesmo local, só que ele chegou mais cedo, ele chegou às 10 horas, então ele passou 3 horas de relógio viajando. Então, pessoal, o que mudaria é só que no lugar do 5 a gente colocaria um 3. Se no lugar do 5 a gente colocasse um 3, então ficaria 300 dividido por 3. Então, essa pessoa com certeza ela estaria mais rápido. Ela estaria na velocidade de 100 km por hora. Com certeza, se ela chegou mais cedo, a velocidade, pessoal, ela teria que aumentar. Isso é o assunto passado aí, que é de regra de 3, inversamente proporcional. Como essa outra pessoa chegou mais cedo, a velocidade aumentou, foi para 100 km por hora. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo do dia a dia. Para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu peguei, pessoal, eu vi essa questão aqui, questão não, né? Esse exemplo aqui, eu vi isso aqui numa página, uma página lá de medicina aí na internet.
Isso aí é uma fórmula, pessoal, em questão do cálculo de medicamentos de gotejamento de soluções. Então, pessoal, uma enfermeira, um médico, ele não pode chegar lá e simplesmente colocar lá uma quantidade de gotas, ok? Então, pessoal, tem aquela gota que ela é um pouquinho maior e tem aquela gotinha bem pequenininha que ele chama de microgota. Então, ele pode calcular tanto a gota como a microgota, ok? Então a gota é aquela bolinha de água e a microgota é uma bolinha um pouquinho menorzinha. Então cada uma ela tem uma forma. Se você já viu lá quando está descendo soro, às vezes a enfermeira ela coloca o soro para descer com a gotazinha um pouquinho maior e às vezes ele coloca a gotinha bem pequenininha, que é a microgota. Então aqui é um exemplo, pessoal. Se te falar de gotas mesmo, em relação a gota, você vai usar essa fórmula aqui, ó, essa expressão algébrica aqui. Professor, o que é esse VT? VT, o que é esse T? Então, ó, vamos lá. Aqui é o número de gotas por minutos. Então, ó, aqui na questão está dizendo, ó, deixa eu só abaixar aqui. Pronto, pessoal, ó, tá aqui a informação aqui. Ele diz, tá um pouco pequeno, mas tá aqui, ó. Ele diz, deixa eu colocar aqui, que esse VT é o volume total. Ele quer colocar quantos litros aí em um paciente? É o volume total. Ele quer colocar 1 litro, 2 litros, 5 litros. O T é tempo, certo? Na maioria das vezes, pessoal, quando fala em questão do dia a dia, o T sempre, na maioria das vezes, vai ser o tempo, ok? Então, vamos lá. Então, esse 3 aqui, pessoal, ele já já faz parte da fórmula. Então, esse 3 ele nunca vai mudar. Ele tem um motivo, pessoal, de ser 3. Certo? Então, mas isso aí não vai interessar agora não. Então vamos lá. Qual é o exemplo? Ele quer administrar, pessoal, 1000 ml de solução fisiológica, certo? Quer colocar 1 litro de soro em 0,9% de 12 em 12 horas. Qual é o gotejamento nessa infusão? Então, pessoal, qual o volume total? É 1000 ml. Professor, posso botar 1 litro? Pode, só que vai dificultar um pouquinho mais. Eu vou botar 1000 ml mesmo. Dividido, pessoal, ó, T vezes 3. Quem é T? O T é o tempo. O tempo é de quanto em quanto tempo? De 12 em 12. Então você bota 12 vezes 3. Aí você multiplica. 12 vezes 3, repete aqui o 1000. Eu vou deixar para botar o ml só no final. 12 vezes 3 dá 36. Aí coloca aqui. Aí, pessoal, agora quanto é 1000 dividido por 36? Então, ó, vou só pegar aqui uma calculadora para ser um pouquinho mais rápido. 1000 dividido por 36. 1000 dividido por 36, pessoal, deu uma dízima periódica, deu 27,777. Aí, pessoal, professor, mas ele vai usar 27 gotas por minutos ou 28 gotas? Ele vai arredondar para mais ou para menos lá na hora, lá na realidade. Então, pessoal, aqui deu 27,777. Isso aqui é o número de gotas por minutos. Não, desculpa. Aqui é o número de gotas por hora. Então ainda tem que transformar aqui para minutos ainda. Não é isso? Então vamos lá. Ó. Aqui será minutos mesmo. Então, pessoal, ó, no caso aí desse soro fisiológico, esse médico lá ele vai passar para que fique 27 ou 28 gotas por minuto. Então a cada minuto só vai poder cair essa quantidade de gotas nesse tipo de soro aí. Então se ele colocar para cair um pouquinho mais de gotas por minuto,
pode dar problema lá em relação ao paciente. Ó, por exemplo, professor, que o médico ele pode botar 27 ou 28. Vamos para cá, ó. Se o número após a vírgula for 1, 2, 3 ou 4, mantém o mesmo número sem o décimo. Então, ó, aqui depois da vírgula, como é um 7, então a gente vai arredondar para mais. Ó. Se o número após a vírgula for 6, 7, 8 ou 9, arredonda para cima. Então, na verdade aqui é 28 gotas por minuto. Então ele vai arredondar para mais, porque 27,7 está mais perto de 28. Então, isso seria o cálculo desse tipo de soro aqui fisiológico. Para cada minuto tem que cair 28 gotas. Então, essa é uma regra lá da medicina para que não tenha nenhum problema. Agora, pessoal, calculando em microgotas, que é para a gotinha ela cair um pouquinho mais pouca, um pouquinho menor. Então, a gente vai colocar 1.000, que ele quer que caia 1.000 ml. Só que agora a diferença, pessoal, que agora no lugar do aqui embaixo tinha T vezes 3, agora bota só o T. O T é 12. Aí, então, se a gente dividir 1.000 por 12, com certeza, pessoal, vai dar muito mais microgotas, porque a microgota é menor, então ela pode cair mais. Então, se eu dividir 1.000 por 12, deixa eu calcular aqui, 1.000 dividido por 12 dá 83,333. Como 83,333 está mais perto de 83, pessoal, então a gente arredonda para menos. Então, nesse caso aí, esse paciente, se for aquela microgota, aquela gotinha um pouquinho menor, na maioria das vezes, pessoal, eles fazem isso durante a noite. Certo? Durante a noite ele coloca em microgotas, durante o dia ele coloca em gotas. É mais ou menos isso, mas não é uma regra. Então, 83 microgotas por minuto. Então, pessoal, isso vai variar muito. Por exemplo, se no lugar do soro fisiológico não fosse 1 litro, fosse 2 litros, então você botava aqui 2.000 ml. Ok? Outro exemplo aqui. Agora aqui, pessoal, é um outro tipo de remédio. Certo? Esse é um remédio aí frágil, não é um soro. Então vamos lá, esse aqui já tem outra fórmula para esse tipo de remédio aqui, ó. Então V vezes 20 dividido por T. Professor, o que é esse V, ó? Tá aqui, ó. O V é o volume. Então vamos lá, ó. Esse aqui é igual. Então ele quer colocar 100 ml em 50 minutos, ok? Então ele quer colocar 100 ml em 50 minutos. Pronto, então, como ele só quer colocar 100 ml de frágil para durar durante os 50 minutos, então nesse caso eu precisaria que essas gotas caíssem quantas gotas por minuto? Ou microgotas. Então vamos lá. No lugar do V, pessoal, eu vou colocar 100 ml. Eu não vou botar 500 não, porque aqui, ó, é a massa, não é volume. Aqui então eu vou botar o 100, porque é líquido. 100 vezes 20. Professor, de onde é esse 20? É a regra aí que eles utilizam aí que tem que ser 20. Tem um porquê, certo? Só que eu ainda não verifiquei ainda. O T é o tempo, então dividido por 50. Então, pessoal, 100 vezes 20, 100 vezes 20, isso aqui vai dar 2.000. Aí 2.000 dividido por 50, 2.000 dividido por 50, colocar aqui, 2.000 dividido por 50, eu posso cortar ali um zero, né? Então fica 200 dividido por 5, isso aqui vai dar 40, não é isso? Então 40 gotas por minuto. Então nesse caso aqui, desse tipo aqui de remédio, precisa cair 40 gotas por minuto. E nesse outro aqui agora, pessoal, só que agora é aquela microgota, um pouquinho menor. Então a fórmula muda. No lugar do 20 ele botou um 60. Então 100, porque é 100 ml, vezes 60, que é uma regra lá que eles utilizaram. Tem um motivo de ser o 60, dividido por 50, no tempo de 50 minutos. Professor, por que 50? A questão que disse aqui, ó, 50. Então vamos lá. 60 vezes 100... vai dar 6.000. 6.000 dividido por 50
você vai só pegar e 600 dividido por 5, 600 dividido por 5, né? Então, vamos só calcular aqui, só para não ter erro. 600 dividido por 5, quer dizer 120 microgotas por minuto. Pessoal, a quantidade de microgotas sempre é maior do que a quantidade de gotas, porque microgotas é um pouquinho menor, então ele pode colocar mais quantidades. Ok? Então, pessoal, aqui é um exemplo de valor numérico envolvendo aí um pouquinho da área da medicina. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aí, a gente vai se ver aí. Se ver não, a gente vai se comunicar aí através da plataforma aí, ok? Então, um abraço.